pessoal, é um prazer imenso estar de volta ao Elba Entrevista, hoje falando de um tema de extrema relevância, sobre o qual já tratamos em outra oportunidade: comunicação. Comunicação não violenta, empática ou consciente. Como podemos melhorar nossa comunicação de modo a mitigar conflitos e até mesmo evitá-los, seja na nossa vida pessoal, seja no nosso trabalho. E para falar sobre esse tema, eu trouxe uma das maiores especialistas no assunto, Marie Bendelack, que é uma das grandes referências no Brasil sobre comunicação não violenta. Ela também tem um trabalho maravilhoso sobre como lidar com pessoas narcisistas e psicopatas. É uma grande treinadora de líderes e ela tem um projeto lindo que se chama Líderes Solares e acabou de lançar um livro em coautoria que se chama Histórias Memoráveis, volume 4, Como Pessoas Improváveis se Tornaram Imparáveis. E nós vamos falar aqui não apenas sobre a história que Marie compartilha conosco neste livro, mas vamos falar sobre o que é comunicação não violenta, para quem ainda não sabe exatamente, e de estratégias bem práticas e eficazes que vão trazer um efeito grande, significativo para a sua vida, para a nossa vida, se realmente nos dispusermos a colocar em prática. Marie, um prazer enorme ter você aqui conosco e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você. Para quem não sabe, a Marie é francesa, apesar de falar português perfeitamente. Obrigada, Elba. O prazer é meu, sempre bom estar com você e poder contribuir para o mundo, para a sociedade, falando desse tema que foi um divisor de águas na minha vida. A comunicação não violenta foi realmente paixão à primeira vista. Eu estava lidando com conflitos muito difíceis, né? Pessoas muito agressivas, e eu percebi que eu precisava de algo para desarmar essa agressividade, e foi assim que eu comecei a mergulhar na comunicação não violenta. Então eu estou apaixonada, transformou já muitos relacionamentos meus no bom sentido, e fico feliz em poder falar sobre isso hoje. E certamente você contribuiu para que outros relacionamentos, tanto pessoais quanto no trabalho, também fossem transformados. Sim, eu fui uma das pioneiras no Brasil a introduzir esse tema nas empresas, né? Em 2012 eu comecei a fazer um trabalho realmente mais ativo para começar a informar os líderes sobre a importância desse tema, que era um tema totalmente desconhecido, e comecei a dar palestras gratuitas em associações comerciais, e aí depois dentro das empresas, e aí desenvolvi um treinamento para aprofundar, para poder desenvolver as habilidades de comunicação a partir da comunicação não violenta, que é uma comunicação assertiva, né, onde vamos nos colocarmos de uma forma nem submissa, nem agressiva. É o meio termo, é o equilíbrio que todo mundo busca com inteligência emocional, responder, né, de uma forma que muitas pessoas falam assim: ah, nossa, eu tenho que estar muito evoluído espiritualmente para poder responder dessa forma ou me comunicar dessa forma. Então, realmente é uma maneira um pouco mais avançada, evoluída, a partir do momento que a gente busca consciência na maneira de se colocar e na maneira de reagir, não apenas na forma de falar, mas realmente de como a gente age. Então, Marie, quem foi, para colocar todo mundo aqui na mesma página, o grande precursor da comunicação não violenta na forma como a temos hoje? A comunicação não violenta foi criada por um psicólogo americano, judeu, o Marshall Rosenberg. Ele vivia também num ambiente de muitos conflitos raciais e na época do fim da segregação racial nos Estados Unidos, nos anos 60, e ele teve que conseguir apaziguar, né, vários grupos que estavam em conflitos, e por ter sofrido bullying na infância como judeu, ele também desenvolveu uma curiosidade para entender o que leva algumas pessoas a agredir outras pessoas só pela cor da pele, pelo nome, pela religião, enfim, ele começou a pesquisar sobre violência e não violência. Então ele dedicou a vida inteira
a entender o que torna o ser humano mais violento ou o que pode desarmar os conflitos e a agressividade. E qual foi a principal conclusão dele a respeito disso? Os pensamentos, né? Temos alguns padrões que alimentam a violência. Então, alguns deles são o julgamento, né? Sempre que a gente julga a pessoa, mesmo que a gente não fale, se você já está julgando, pensando, com certeza isso vai ser ressentido para a pessoa, para o interlocutor, né? Pelo interlocutor. Então, os nossos pensamentos, né, críticos, reclamação, crítica, julgamento, moralizador, ameaça, enfim, são vários padrões de pensamento e de comunicação que podem alimentar a violência. Isso tudo, na verdade, tem a ver com a falta de consciência que a gente tem sobre aquilo que a gente está sentindo, sobre aquilo que a gente necessita e até mesmo sobre aquilo que é importante para a gente. Sim. Na verdade, temos alguns gatilhos emocionais, né? Vamos supor, assim, se você tem justiça como valor, se alguém comete uma injustiça te acusando de uma coisa que você não fez, você pode ter uma tendência a reagir muito forte, né? Com raiva imediata, ativou um gatilho em você. Por quê? Porque tocou num valor seu, numa coisa que você precisa de justiça, você valoriza a justiça e a pessoa está sendo injusta. Então isso causa uma reação emocional. Por isso a gente precisa realmente desenvolver a consciência de si mesmo, entender os nossos gatilhos, entender os nossos valores, as nossas necessidades. Toda vez que uma necessidade nossa não vai ser atendida, a nossa tendência é reagir de uma maneira violenta ou agressiva. Violento não significa que a gente vai bater no outro, agredir o outro. Violento pode ser você engolir sapo. E aí violento com Consigo você. mesmo. Mas também é ruim para a relação, porque se você engole sapo e não fala, você não traz a possibilidade, a oportunidade para a relação solucionar aquele conflito, aquele problema. Então, engolir sapo também é violento. Na verdade, então, nós estamos falando, não se trata de deixar de sentir ou até mesmo de ter pensamento sobre aquilo que está sendo dito, mas tem a ver com a capacidade de se autorregular e poder responder de uma maneira que não é violenta. Sim, de uma maneira mais construtiva. Mais construtiva. A gente não vai poder prevenir sempre assim, porque a gente não tem controle muito sobre o outro, o que o outro precisa, o que é importante para o outro. Então eu posso não adivinhar, por exemplo, o primeiro contato, que uma pessoa teria pontualidade como valor extremo, e se você atrasar um pouquinho, a pessoa vai ficar muito irritada. Tem outra pessoa que poderia não se incomodar com isso. Ou, de repente, até uma pessoa que tem como valor a pontualidade, se for no momento que, de repente, ela está precisando de mais tempo antes de você chegar, vai ser conveniente naquele momento. Então, isso não vai incomodar. A gente não tem como prever tudo, mas a gente pode, sim, aumentar o nosso nível de atenção, de cuidado, de presença e de consciência na hora de se colocar. E se a gente percebe, né, a sensibilidade de perceber que a gente magoou, que a nossa atitude ou fala, né, deixou a pessoa magoada de alguma maneira, a gente tem a possibilidade de buscar entrar num estado de empatia, entender por quê e ver se a gente tem uma forma de diminuir a dor que a gente causou, né, o que nossa fala, nossa atitude causou, muitas vezes sem querer, né, porque não é a maioria das vezes que as pessoas têm intenção de magoar. Então, muitas vezes a gente comete, né, um erro numa situação, numa relação, sem pensar que isso vai realmente causar um desconforto no outro, uma dor, um sofrimento. A gente precisa, então, desenvolver essa conexão e essa percepção, a sensibilidade do que o outro está sentindo, do que o outro está precisando. Porque uma mesma coisa pode causar um desconforto enorme para uma pessoa e até uma reação mais violenta, e para outra pessoa aquilo não ter importância nenhuma. Exatamente. Então, a nossa história é também que vai dizer como é que nós vamos reagir diante de um determinado evento ou até de uma determinada fala. Sim. Você falou de comunicação empática. O que é exatamente a empatia e a comunicação empática? Porque eu sei que muita gente confunde empatia com simpatia. E, na verdade, são coisas bem diferentes, não é, Marie?
Sim, não tem a ver com ser fofinho, dizer, ah, eu entendo, coitada, né? Aí você está alimentando a vitimização, Aham. né? O papel de vítima, que não é necessariamente construtivo, né? Pelo contrário, pode manter a pessoa no problema. A empatia, ela não necessariamente é algo que a gente vai falar, né? Muitas vezes a gente tem a ansiedade de falar algo. Então, eu já tive uma situação de uma pessoa que perdeu a irmã, que estava devastada, arrasada, e eu cheguei no enterro e eu vi que todo mundo estava falando com ela, me sinto muito, né? E eu cheguei e falei, gente, é tanta dor, eu vi que ela estava tão arrasada, que eu falei, não sei nem o que falar. E eu abracei ela, acho que ficamos abraçados uns 3 minutos, ela ficou assim, e é uma pessoa, eu não tinha tanta proximidade, tinha pessoas mais próximas, mais íntimas dela no enterro, mas ela ficou perto de mim o tempo todo. Depois que eu fui analisar, que de repente a presença que eu dei, sem uma palavra, aquele abraço, era de repente aquilo que ela precisava, porque não tinha nenhuma palavra que ia diminuir a dor dela. Então, a empatia pode ser sentir a dor do outro, né, que é a compaixão, mas pode ser algo que você entende também o sentimento, mas não sente exatamente igual. Não precisa sentir a mesma dor na mesma intensidade, mas é uma compreensão do que o outro está sentindo e precisando. E existem vários tipos de empatia. Existe a empatia racional, que até as pessoas psicopatas têm. As pessoas psicopatas, elas conseguem entender o que você pensa. Entendem. Agora, elas não têm a empatia emocional de se conectar com a sua dor, entender o que você está sentindo e sentir a dor, né, se sensibilizar pela sua dor. Até que, ao contrário, né, a pessoa psicopata, ela tem prazer em ver você sofrer. Então, é uma coisa, né, meio esquisita e Vamos diferente. falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Mas então é a capacidade de sentir, se sensibilizar com a dor do outro, né? Quando a gente fala se colocar no lugar do outro, mas nem sempre é possível se colocar, mas pelo menos se sensibilizar pelo sofrimento do outro. Então, disso que você traz, o que vem, que não se trata apenas da palavra bonita, até como você falou, mas de gerar uma conexão que é genuína. Então, tem a ver com, de fato, se importar. Sim. E você falou uma coisa, Marie, super importante, que é a presença. Que a sua amiga, a sua nova amiga, ela realmente sentiu que naquele momento você estava presente para ela ali, que isso fez toda a diferença. E aí, pelo que eu já aprendi sobre comunicação não violenta, e muito com você, né? A Marie foi uma das minhas mentoras no assunto, entende muito disso, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o método dela. Tanto a presença quanto a atenção plena, elas são fundamentais para essa boa comunicação, essa comunicação que a gente está falando aqui, que ajuda a dirimir conflitos ou até mesmo atenuá-los em situações mais extremas. Como é possível, então, estar presentes, estarmos na atenção plena para o outro em um mundo tão cheio de burburinhos, de tantas distrações, onde já está provado que é um dos ativos mais difíceis hoje de se conseguir, que é a atenção do outro? O que é que você recomenda para quem tem essa dificuldade, eu diria que a maior parte de nós, de estar presente em meio a tantas distrações? Sim, como estar presente, como conseguir ouvir, como se conectar, Exatamente. como ter empatia no mundo tão acelerado, onde todo mundo tem os seus problemas, sua ansiedade, né? A falta de sono, muitas vezes, que deixa as pessoas também mais irritadas. Exatamente. É muito difícil ficar aqui zen, ouvindo, né, prestando atenção. A gente tem a impressão de perder tempo. É um desafio, mas isso pode e deve ser desenvolvido, treinado. Existe a prática de mindfulness, por exemplo, que é uma prática que realmente ajuda a pessoa a se centrar e começar a perceber, inclusive, o que ela está sentindo. A gente precisa começar a praticar a comunicação não violenta com a gente mesmo primeiro, né? Investigar em mim. Ter a curiosidade, que é o primeiro passo do meu método, do método Conecta. A curiosidade, o que eu estou sentindo?
se eu estou irritado, se eu estou triste, por quê? O que eu estou precisando naquele momento? Será que eu estou precisando de apoio de alguém, de carinho, de empatia, de conexão? O que está faltando que faz com que eu me sinta triste naquele momento? Então, investigar consigo mesmo requer um estado de presença, de concentração, de foco, e o mindfulness ele ajuda nesse sentido. Então, são duas abordagens que andam juntas, né? O mindfulness ele ajuda a prática da comunicação não violenta, porque a gente realmente precisa desenvolver esse estado de presença, uma conexão de qualidade, onde a gente consegue ouvir, prestando atenção, sem interromper. Então, a gente precisa também gerenciar a nossa ansiedade de responder já para o outro, de interromper o outro, e tudo isso pode ser, sim, desenvolvido e treinado. E deve, porque cada vez mais, eu acho que a aceleração, né, a gente se pergunta até onde isso vai parar, né? E, então, realmente é essencial a gente começar a introduzir práticas meditativas, né, meditação, enfim, práticas que permitem que a gente desacelere um pouco a mente para prestar atenção e desenvolver conexões e relacionamentos de maior qualidade. Quero começar agora a próxima pergunta falando sobre essa conexão com a gente mesmo, que é fundamental. Se a gente não consegue fazer isso com a gente, vai ser muito difícil fazer isso com o outro. E aí vem o outro desafio. Eu já o escutei de psiquiatras e psicólogos falando que nós somos uma geração que temos medo de sentir. Se temos medo de sentir, não sabemos nomear muitas vezes o que nós estamos sentindo. E em determinados momentos a gente quer se ver livre daquilo que a gente está sentindo, porque não aguenta sentir a dor, a angústia, o desconforto. A gente não quer nem nomear aquilo, a gente só quer sair correndo. Sim. Então, como a comunicação não violenta, e aí eu queria entrar um pouquinho no seu método, que é que o seu método agrega ao que foi proposto lá atrás pelo Marshall Rosenberg. E como é que o seu método ele auxilia nesse processo, primeiro de tomar consciência do que eu estou sentindo, saber nomear e dar o passo seguinte. Sim. Eu criei um método que se chama Método Conecta, que é um método em 7 passos, que tem exatamente a palavra conecta, né? Cada letra, o C de conecta é curiosidade, O de ouvir, N de não julgar, E de empatizar, C de checar, T de transição e A de assertividade. Então, é um processo que você vai seguindo e que te ajuda justamente a entrar em conexão com você mesmo e com a pessoa com quem você está conversando ou precisa conversar. Então, esse processo que começa com a curiosidade, que é exatamente investigar, se alguém fez alguma coisa que te deixou muito irritado, o ideal é buscar compreender por que a pessoa fez ou falou isso, ou não fez ou não falou aquilo. Só que a gente tende a reagir no lugar de tentar compreender. Então, o método Conecta ele é realmente disruptivo, porque ele traz uma atitude que é contraintuitiva. Se fosse intuitivo, seria fácil e a gente não precisaria disso. Exatamente, né? Já tinha então, resolvido. Por isso que a gente precisa de algo contraintuitivo, para sair do modo automático que não está sendo construtivo para os nossos relacionamentos. Quando a gente age no modo automático, a gente age de uma forma reativa, na emoção, e não de uma forma consciente e construtiva. A nossa comunicação, quando a gente está na emoção, ela costuma não ser muito construtiva, e é aí que a gente pode ser violento. E mais uma vez, ser violento não significa gritar e xingar. Às vezes eu posso ser violento pelo silêncio, né? Eu já fiz a pergunta para milhares de pessoas em treinamentos, será que o silêncio pode ser violento? E as pessoas falam, com certeza, né? É uma dor, inclusive, muito, muito intensa, porque todo mundo precisa de conexão. Então, você querer falar com alguém e a pessoa te ignora, é uma coisa muito dura. Né? Então, só para deixar bem claro que a comunicação não violenta, ela não é apenas a ausência de gritos, de xingamentos, mas algo um pouco mais elaborado, que é uma comunicação consciente e construtiva. Né? E assertiva. Consciente, construtiva e assertiva.
Perfeito, Marie, porque inclusive eu sei que algumas pessoas preferem até o termo consciente do que não violenta. Sim. E hoje muita gente que trabalha com o assunto já incorporou outras coisas, trazendo elementos que até facilitam o entendimento do que é essa comunicação. A comunicação não violenta ou empática, ela serve para tudo e pode ser utilizada com todo mundo em qualquer circunstância? Sim, com parêntese. Quer dizer, dependendo se você está lidando com uma pessoa, por exemplo, que tem algum transtorno de personalidade, como um transtorno de personalidade antissocial, que seria a psicopatia ou sociopatia, e uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, esses dois transtornos, por exemplo, têm ausência de empatia emocional, na maioria das vezes. O psicopata realmente ele não consegue se sensibilizar, ele não vai ter compaixão. A pessoa narcisista ela até consegue, mas vai ser muito seletivo, em função do momento da pessoa, pode ter empatia ou não, né? Mas sempre que for atacada, a pessoa não vai demonstrar empatia. Sempre que vai se sentir incomodado, ou agredido, ou criticado, ou acusado, a pessoa não vai demonstrar empatia e não vai ter mesmo. Então, como usar a comunicação não violenta com pessoas que não têm ou não demonstram empatia? Nesse caso, não vai ser recomendado você abrir seu coração de uma forma totalmente autêntica, né? Querendo uma conexão genuína, uma relação autêntica, porque você não vai ter. Essas pessoas são pessoas dominantes, que querem subjugar, que querem dominar. Então, nesse caso, você abrir totalmente seu coração, se colocando como vulnerável, não vai agregar na relação. Tem que ser muito estratégico na hora de se colocar. Na maioria dos casos, né, de pessoas que não têm esses transtornos, você vai poder gerar uma conexão genuína e empatia, compaixão a partir da comunicação não violenta. Como? Sendo factual, no lugar de julgar, acusar, criticar, reclamar, colocar os fatos. Se você chegou 15 minutos depois do horário e eu fiquei irritada, o que eu vou dizer? Se eu for julgar, se eu não for factual, eu posso dizer, poxa, você não tem respeito, você só pensa em você, você não presta atenção ao horário. Isso é um julgamento, é uma avaliação minha. Agora, qual o fato? Você chegou 15 minutos depois do horário combinado. É muito diferente, né, quando eu coloco o fato. Então, se eu coloco o fato, depois eu digo, então, o fato gerou algum sentimento em mim. Eu fiquei preocupada, eu posso ficar preocupada de você, né? Imagine você com um filho que chega depois do horário combinado, você pode começar a imaginar o pior acontecendo, aí você pode ficar com medo, pode ficar preocupado. Então, o sentimento, em função do fato, você pode expressá-lo, né? Dizer para o seu filho, no lugar de, nossa, mas você é totalmente irresponsável, você pode dizer, olha, você chegou 1 hora depois do horário combinado e fiquei com muito medo de que tivesse acontecido uma coisa com você. Preciso que você me avise, né? Eu vou expressar minha necessidade depois do sentimento. E, por fim, um pedido. Isso é uma comunicação assertiva, são 4 passos, né? O fato, o sentimento, a necessidade e o pedido. Qual pode ser um pedido? Da próxima vez, se tiver qualquer coisa, você me avisa, pega o celular de alguém, de um amigo. Ah, mãe, fiquei sem bateria, por exemplo, né? Pega o celular de um amigo e me avisa que você vai chegar depois, porque senão eu morro de preocupação, né? Ainda mais, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a gente mora, é uma coisa frequente, né? Que com tanta violência, os pais podem ficar muito preocupados e podem ter reações violentas quando os filhos chegam depois, por exemplo, não tiveram notícia e tudo mais. Então, é um exemplo de como a gente pode se colocar de uma forma diferente. Isso requer realmente trazer para a consciência e para a razão. Quando eu tenho que pensar, peraí, qual é o fato? O que eu estou sentindo? O que eu estou precisando? E qual o pedido eu vou fazer para a pessoa? Não tem como ficar na emoção. Isso me traz para a razão. E é ali que eu tenho uma comunicação mais consciente e mais construtiva. Então, você tem que estar realmente presente não apenas para o outro, mas para você o tempo inteiro, para ter realmente uma comunicação que vá contribuir para trazer o outro para um lugar de entendimento e não que o afaste, porque muitas vezes a reclamação, e eu tenho muitos exemplos pessoais com isso, né? Ela termina afastando o outro.
Porque você fica chateado, reclama e aí acabou. Porque desencadeia. Afasta e não resolve, né? Se eu fico reclamando, o que eu estou resolvendo? Então, a comunicação não violenta, ela ajuda justamente a sair desse estado de reclamação, que é muitas vezes um papel psicológico de se sentir vítima, né? De uma impotência, uma injustiça, uma coisa desagradável, uma frustração. A gente se sente vítima da pessoa, da situação, e a gente cai no looping da reclamação. Agora, o que a gente vai resolver com isso? A pessoa geralmente só se afasta e até nos agride muitas vezes ainda mais, né? Exatamente. Então, vamos para uma pergunta que eu estava refletindo sobre ela há pouco, que é o seguinte: você falou que demanda presença, demanda foco, atenção e demanda tempo, porque muitas vezes você precisa de tempo para construir todo esse percurso de entendimento, de baixar as barreiras. Muita gente vai dizer, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar, cuidar dos filhos, dar conta das demandas que são para ontem. Só que quando a gente não investe o tempo para resolver, a gente vai ter que gastar muito mais tempo lidando com o problema. É que nem a saúde, né? Aí eu não tenho tempo para me alimentar bem, para almoçar direito, para fazer uma atividade física, não tem tempo. Mas lá na frente você pode ter uma conta muito grande por não cuidar da sua saúde. A comunicação é a mesma coisa, os relacionamentos é a mesma coisa. O tempo que você vai dedicar para construir, para manter bons relacionamentos, evita que você tenha problemas lá na frente, evita que você tenha um divórcio, separações, né? Já ajudei muitas pessoas a evitar uma separação, pessoas que estavam na beira de assinar o divórcio. Com a comunicação não violenta, entendendo um pouco essas dinâmicas, esses jogos psicológicos, que justamente a pessoa se vitimiza, ora se vitimiza, ora agride, né? Vira o vilão da história, ou o salvador da pátria. Todos esses papéis são meio tóxicos e acabam afastando as pessoas e levando a um fim trágico, né? Inclusive tem uma teoria que se chama, uma abordagem que se chama o triângulo dramático de Karpman. Eu sou apaixonada por isso, que fala desses três papéis: o perseguidor, né, que seria o vilão, o salvador e a vítima. E todos nós vivemos esses papéis de alguma maneira em nossos relacionamentos, principalmente nos conflitos. Isso leva ao desgaste, isso leva a rupturas. Então pode ser tanto no trabalho quanto na vida pessoal. O que você não investir tempo, em algum momento pode romper. Então tudo é uma questão de decisão, de priorizar aquilo, né? Se você entende que a partir de um investimento de tempo, e pelo menos de tempo, né? Você pode até ter conteúdos gratuitos, nem tudo é pago. Você pode fazer um treinamento pago, você pode assistir uma palestra paga, assim, né? Um curso, mas você vai precisar, no mínimo, investir do seu tempo, da sua energia, para poder aprender aquilo. E eu já tive o caso assim, de um executivo, de um engenheiro, que me falou assim: nossa, eu estava procurando para fazer mais uma pós-graduação para ir numa posição de liderança, né, maior, e saber lidar justamente com jogos de poder, com pessoas difíceis, como me posicionar, como dizer não, como ter uma comunicação assertiva. E porque dá medo às vezes, né? Quando a gente cresce na liderança, como é que a gente vai lidar com essas posições de poder, essas pessoas que vão puxar o tapete, né? Pessoas dominantes que não se importam em brigar e te machucar. Então isso assusta muito as pessoas que têm uma liderança humanizada e não sabem necessariamente como lidar. E realmente, o que eu falo assim, que não é mais uma pós-graduação que vai ensinar a lidar, mas se você está disposto a fazer uma pós-graduação, por que não está disposto a se capacitar em termos de comunicação? Porque comunicar é influenciar. Quem domina a comunicação, domina o mundo. Quando você realmente domina a palavra, você pode dominar tudo. Então você pode influenciar para cima uma liderança, você pode influenciar seus pares, influenciar a sua equipe, seu cliente, seu fornecedor,
em casa. Você precisa também negociar e influenciar em casa, muitas vezes, para estar bem no trabalho. Uma área da vida acaba impactando a outra, né? Outro dia eu estava conversando também com um CEO que falou que ele tem questões, por exemplo, em casa, e que isso, ele não queria trazer isso para a nossa mentoria, né, executiva. Eu falei, olha, o ser humano é um só. Então, se você tem uma questão na sua relação pessoal que te preocupa, que te traz prejuízo, preocupações, que te desgasta, isso vai impactar a sua performance no trabalho também. Então, os relacionamentos, né, a gente tem que cuidar do ser humano em todas as áreas da vida. Então, ainda que a gente atue de maneira diferente, somos nós que estamos atuando nos diversos contextos e a gente se leva para onde vai. Exatamente. Então, eu acho que é importante trazer isso, que não existe, eu estou muito bem no trabalho, mas em casa que eu estou mal. Tem alguma coisa aí que pode não estar clara, mas que realmente ela não está tão bem assim, porque a comunicação, se você sabe escutar, sabe fazer tudo isso, você vai levar isso para outras áreas da vida. Sim, falando em escutar, tem uma coisa muito importante. Eu sempre falo que na comunicação a diferença está no detalhe, como em qualquer coisa. Sempre que a gente quer ir para a excelência, né, a diferença está no detalhe. Então, mudar uma palavra às vezes faz toda a diferença. Vamos supor, se você brigou com alguém e você fala assim, fulano, eu quero conversar contigo. Qual vai ser a reação da pessoa? Você acha que ela vai fugir ou ela vai estar com pressa? Eu saía. Agora, se você falar assim, fulano, a gente brigou e eu quero te ouvir. Estou triste, eu quero te ouvir. No lugar de eu quero falar, eu quero conversar contigo. Faz toda a diferença. Então, a escuta, né? As pessoas precisam ser ouvidas, compreendidas, sentir que elas estão sendo ouvidas e compreendidas. Então, uma palavra pode fazer toda a diferença. É interessante isso, Marie, porque eu já escutei, já li, até pela minha própria experiência. Muitas vezes você não quer nem que o problema seja resolvido. Aliás, aquele é importante, mas não é o mais importante. O que você quer é ser escutado, você quer ser considerado. E isso acontece muito também no mundo dos negócios. Quando tem um cliente que está insatisfeito e ninguém ouve, ele fica muito chateado, muitas vezes abandona a empresa, vai reclamar em todas as instâncias possíveis, porque ele não foi levado em conta. Sim. E quando ele é ouvido, ele aceita um tipo de negociação, ele permanece, e muitas vezes ele traz outras pessoas porque ele foi bem atendido. Total. Né? Então, se isso vale para os negócios, certamente muito mais para as relações pessoais, porque o emprego você pode mudar de emprego, a empresa você pode mudar de empresa, mas os relacionamentos mais próximos, a gente não muda assim com tanta facilidade. Tem alguns que são para a vida inteira, a relação com os filhos, com os pais. Então, ter essa clareza, essa percepção do quanto é importante esse investimento. E não se trata apenas de fazer o curso, porque a questão é colocar em prática. Sim. E leva tempo, né, Marie? Não é uma coisa que você domina de uma hora para outra. Você aprende os princípios, mas é praticando que você vai aprimorando. Fala um pouquinho mais sobre isso. Como tudo, porque a comunicação é um condicionamento, né? A reação, como a gente vai reagir. Basicamente, é gerenciar as nossas reações, né? Porque se a gente tem tempo para pensar o que a gente vai falar, como que a gente vai se colocar, tudo isso é um pouco mais fácil. O problema geralmente está no reagir, né? No momento do gatilho. Se a gente não treinar e não mudar nosso condicionamento, que sempre foi reagir de um jeito, respondendo, contrapondo, agredindo de volta, xingando, tudo isso é um condicionamento de anos. Se a gente não aprender a fazer diferente, a gente não vai ter mudança em termos de resultados, nos negócios, na vida pessoal, enfim. Então, esse condicionamento é que nem músculo. Se eu vou para a academia um dia para ganhar músculo e aí nunca mais vou, eu vou ganhar esse músculo? Não vou. Então, é treino, é treino, é treino. A comunicação é treino. Isso pode ser, é uma habilidade, é uma competência que pode ser desenvolvida e treinada, né? Então, a forma como eu reajo em determinadas situações, eu posso treinar. Hoje, dificilmente eu vou ter um julgamento
em relação a situações que incomodam. Eu sou muito mais compreensiva e empática. Agora, compreender não quer dizer que a gente tem que aceitar. Eu posso entender, compreender uma atitude da qual eu discordo ou que eu não gostei, que me desrespeitou, posso compreender que a pessoa tenha reagido de uma forma agressiva, por exemplo, me magoando. Não quer dizer que eu tenho que tolerar e aceitar tudo, né? Então, não tenha medo de ter empatia, de compreender, porque você acha que vou ter... então, se eu entendi, se eu compreendo, eu vou ter que aceitar tudo. Aceitar tudo? Não, são duas coisas diferentes. É muito importante, inclusive, através do método Connect, você pode aprender a colocar limites saudáveis. É importante colocar limites. As pessoas só vão fazer com a gente o que a gente deixar que elas façam conosco. Maria, eu queria mudar um pouquinho aqui agora, que é falar sobre comunicação não violenta ou empática e inteligência artificial. Hoje é uma coisa que está muito presente na nossa vida, estamos fazendo todo tipo de pergunta para a inteligência artificial. E uma pergunta que eu trago para você é o seguinte: como é que nós podemos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar nessa empreitada que tem tantos desafios, que é estabelecer uma comunicação mais empática? Olha, é muito engraçado, porque eu tive uma situação recente em que, conversando com uma amiga que tem uma filha adolescente, e ela estava usando o ChatGPT. Tem 16 anos e estava lá fazendo a pesquisa dela, e chegou um momento que eu não sei, aconteceu alguma coisa, que ela ficou irritada com as respostas do ChatGPT, e ela falou: chega, cala a boca, para o ChatGPT. Aí o ChatGPT respondeu para ela: sinto muito, não queria ter importunado, magoado você, peço desculpas. Eu falei, gente, mas que coisa engraçada, né? Qual o ser humano que vai responder dessa maneira quando você fala de uma forma agressiva, né? Aí eu cheguei à conclusão: o robô, o ChatGPT, não tem emoção e não tem o ego, então isso não atrapalha. Então, e ela foi se acalmando, ou seja, ele respondeu com empatia, que é o ideal. Só que isso realmente é uma questão de treino, né? A gente não vai reagir assim de uma forma intuitiva. Então, eu achei interessante que hoje a gente tem robôs que são mais capazes do que seres humanos mais capazes do que seres humanos de demonstrar empatia, de reagir com empatia. Eu vejo encorajamentos: espero que você tenha gostado do texto, sucesso, boa sorte. Gente do céu, que incrível, né? Então, gente, respira fundo, até brinca com o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial da sua preferência, antes de dar aquela resposta mal criada, e ele até vai te ajudar a treinar. Pode ser um bom treino também, né, Maria? Com certeza. É engraçado, mas pode ser um bom treino. E aí eu gostaria que você falasse agora um pouquinho sobre o seu livro. Queria que você contasse o que é que você compartilha aqui com a gente, a história desse livro. Esse livro, Histórias Memoráveis, né, como pessoas improváveis se tornaram imparáveis, foi realmente uma inspiração divina para mim, onde eu tive a oportunidade, junto com outros autores, de trazer um pouco da minha história. Uma coisa que eu percebi é que, através das redes sociais ou das minhas masterclasses, das interações que eu tenho com o meu público, é que as pessoas que me veem hoje, lançando livro, fazendo podcast, inclusive, né? Indo para a TV, dando palestras, enfim, vendo um sucesso, né? Essas pessoas acham que a Marie nunca teve problemas na vida, nunca teve desafio, nunca teve trauma, sempre foi tudo fácil, e as pessoas não têm ideia do que eu sofri emocionalmente, né? Eu tive traumas desde pequena, então estou trazendo um pouco dessa história. Com 2 anos de idade eu fui separada dos meus pais, arrancada da minha mãe, não vi meus pais e meus irmãos durante meses, fui abusada psicologicamente, enfim, sofri muitos abusos quando criança e quando adolescente, desenvolvi uma baixa autoestima, sempre tive a ambição de contribuir. Então, foi isso que sempre me norteou, mas a minha autoestima era muito baixa, eu não tinha autoconfiança, eu não tinha a sensação de que eu era capaz. Eu ouvi muitas coisas
de pessoas que tentavam me diminuir ou me fazer achar que eu nunca ia dar certo na vida. Até alguns anos atrás, não tão distante, conversando com outros empresários, eu normalmente tinha plateias de 40, 50 pessoas, 100 pessoas às vezes, e eu falei, agora eu quero expandir, eu quero levar o meu método para mais pessoas, porque realmente o método conecta. Que funciona, viu, gente? É incrível! Então eu não posso guardar isso para mim, que nem a comunicação não violenta. Aí eu falei, bom, vou botar uma meta, eu quero palestrar para mais de 1000 pessoas agora. Próxima plateia, mais de 1000 pessoas. Você é louca? Você é doida? Como se fosse uma coisa impossível, duvidando da minha capacidade. Não tive encorajamento. Ah, beleza, vai, né? Você consegue, com certeza. Não, eu sempre tive pessoas minando a minha capacidade, minando a minha autoestima, me dizendo que eu não ia ser alguém na vida, né? Então, isso não me ajudou, mas eu não fiquei na posição de vítima, por mais que eu me senti por muito tempo refém dessa emoção de incapacidade, de que nunca ia dar certo. Eu estava vendo todo mundo, quando eu comecei no digital, todo mundo com milhões de seguidores, assim, milhões entre aspas, assim, conseguindo crescer e eu não estava conseguindo, até o dia que eu viralizei e realmente alcancei milhões de pessoas em um ano. Mas foi uma coisa que foi, depois de muitos anos, batalhando, trabalhando, investindo, sofrendo, me achando incapaz e achando que não estava dando certo, enquanto estava dando certo para todo mundo. Então não foi fácil, não, mas eu recebi muito apoio na idade adulta, apoio do meu marido, apoio assim de vários profissionais que me ajudaram a crescer, que eu fui buscar, né? Certamente. Então, eu quero dizer com isso que o que fizeram com você na infância, por mais que você sentiu ou ainda se sente hoje talvez incapaz, que você se sente inseguro ou insegura para alcançar o sucesso, nunca é impossível. Se você procurar apoio, se você procurar autoconhecimento e conhecimento, você pode transformar, superar qualquer coisa. E eu procuro também muito apoio na dimensão espiritual. Né? Eu acho que é meio que um tabu para muita gente, né? Muitas vezes nas corporações, nas grandes empresas, não se fala muito em espiritual, como se fosse uma coisa esotérica. Mas existe realmente uma força maior. E eu acho que quando a gente se conecta com essa força maior, para mim, né, o que pessoas chamam de Deus, pessoas chamam de vida, de universo, enfim. Quando a gente se conecta com essa fonte do bem, a gente ganha uma força também que a gente às vezes não sabe aonde a gente tirou essa força, mas a gente está aqui em pé e conseguindo superar os desafios. Então eu me apoio muito nessa força também espiritual, além dos mentores, do conhecimento, do conteúdo. A comunicação não violenta me fortaleceu muito, mas tudo que eu aprendi, né, eu procurei transformar as minhas dores, as minhas feridas, as minhas histórias, meus traumas de infância em fortaleza inabalável. E isso hoje é comprovado, quantas pessoas que têm fé, aquelas que estão conectadas com algo maior, que, como você disse, eu posso dar diferentes nomes para isso, para esse ser, para Deus, é Deus, aquele que sabe, aquele que tudo pode, né? Aquele que me fortalece. Certamente, porque muitas vezes a gente pode ir para o sentimento de impotência, inclusive nos relacionamentos. A gente acha que fez tudo, e realmente fez tudo que está dentro do nosso âmbito de atuação. E é preciso realmente acreditar, confiar, não uma fé cega, mas uma fé instruída, e que passa, mais do que tudo, pela conexão, né? Então, nós falamos de conexão, e agora aqui voltar para a conexão, que é a palavra-chave, que é meu Deus do céu, é mais do que uma palavra, é um elemento crucial na vida da gente. Tem estudos que mostram também como sendo um elemento absolutamente fundamental para a longevidade, para a saúde, para o bem-estar físico, emocional, mental, a qualidade das conexões. E a gente fala muitas vezes da conexão com o outro,
mas essa conexão com Deus e com a gente, que estão de muitas maneiras relacionadas, é essa conexão que vai ser a base das outras conexões. Sim, eu acredito. Eu não era uma mulher de fé, que foi também uma transformação que eu vivi, que eu passei. E realmente eu posso dizer que foi uma virada de chave que mudou totalmente minha vida. E tudo é muito mais leve. Hoje eu me coloco todo dia a serviço do bem, a serviço de Deus. Então é uma coisa que eu não carrego peso, não é uma coisa egóica de eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ter fama. Deus me use hoje para fazer o bem, para trazer luz, e aí tudo é muito mais leve, né? Você acaba sendo guiado e você se coloca de uma forma humilde para realmente ouvir o outro, ajudar o outro naquilo que o outro precisa através do seu conhecimento, da sua experiência. É uma coisa muito mais leve. Senão as pessoas ficam se cobrando e achando que tudo é sobre elas. Não é sobre a gente, é sobre ser luz na vida dos outros. Por isso que eu criei a mentoria Líder Solar, que eu acredito que o mundo precisa de líderes solares, de líderes íntegros, humanos, que possam ser luz e não destrutivo, como é o caso de muitas pessoas em posições de liderança, que na verdade só pensam em si e acabam destruindo mais do que construindo. E destruindo relações, destruindo o planeta, destruindo coisas que foram construídas por outras pessoas. Pelo benefício próprio. Benefício próprio. Isso que você falou é fundamental. Hoje, antes de vir para cá de manhã, foi esse pedido que eu fiz para Deus, que essa conversa aqui, que essa entrevista, ela fosse um instrumento para beneficiar outras pessoas. Que beneficiasse a gente que está participando, mas mais do que tudo, que beneficiasse outras pessoas. E eu achei interessante você falar Deus me usa, que foi exatamente essa expressão que eu usei hoje de manhã, dizendo Deus me use aqui como instrumento, que as palavras que vão ser proferidas aqui, elas sejam palavras de sabedoria, possamos ser o canal para beneficiar outras pessoas. Isso não é sobre a gente, mas é sobre o conteúdo e a mensagem que a gente pode passar aqui. E a conexão, sobretudo, que nós podemos gerar. Marie, tem mais algo que você gostaria de trazer aqui para a nossa audiência? Muitas pessoas me perguntam, né, se o livro pode ser comprado hoje nas livrarias, nesse momento que a gente está gravando, não sei se você vai ver esse podcast depois, nesse exato momento, a venda está sendo exclusiva, né, tem uma pré-venda só pelos autores. Então, para quem quiser um livro agora, vai pela bio do Instagram para entrar em contato, solicitar o seu exemplar autografado. O meu Instagram é @mariebendelac, MAREBENDELAC, @mariebendelac. Eu acho que vai aparecer no Vou vídeo. colocar na legenda, certamente. Isso é ótimo, gente. E certamente muitas pessoas assistirão a essa entrevista depois e já estará nas livrarias. É um ótimo presente. Você compra não só para você, mas dá para as pessoas que você gosta. São 30 histórias inspiradoras de superação, de força, não apenas a minha. Então, realmente é um livro muito rico, né? Outro dia eu falei o preço, a pessoa me pagou até o dobro. Eu falei, não, mas isso é muito barato, não pode. Então, obrigada, eu recebo. Muito bom. Então, a gente às vezes dá coisas muito caras e que as pessoas nem usam, deixam nos armários, dão para outras pessoas. E conhecimento e autoconhecimento, e aquilo que contribui para o autoconhecimento, certamente é algo que tem um valor enorme. Antes da gente terminar, eu gostaria só de pegar 3 ou 4 pontos que eu acho que são fundamentais e que vale a pena recapitular. Primeira coisa, que a comunicação é um dos elementos mais importantes que nós temos hoje, é um soft skill, como é chamado, que perpassa todas as áreas da nossa vida. Começando com a gente, com a relação com Deus, a relação com os filhos, até com os pets de casa e com as pessoas do trabalho, com o nosso entorno. Então, ele é absolutamente fundamental. Saber desenvolver uma comunicação que ela mitiga conflitos e até os evita é absolutamente fundamental. E a comunicação não violenta é algo que não vai apenas melhorar a sua comunicação, porque ela é algo disruptivo, como a Marie falou aqui. E o que é algo disruptivo? É algo que não tem a ver com aquilo que a gente estava fazendo antes. É tipo assim, a diferença entre um carro e uma carruagem do passado. O carro não foi uma melhoria da carruagem.
ele foi uma tecnologia totalmente nova e, portanto, disruptiva. E assim acontece com o telefone celular, com a televisão. Então, essa é uma tecnologia social que é absolutamente fundamental. E aí, depois que você faz essa mudança, essa transformação, porque é muito mais uma transformação do que uma pequena mudança. De hábitos, inclusive. Exatamente, de hábitos. E hábito a gente não muda em 21 dias, tá, gente? Isso aí é uma historinha. A gente tem que repetir, 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 até se tornar, até que aquilo fique totalmente incorporado. Então, você vai fazendo as mudanças incrementais. Então, esse eu acho que é um ponto importante. A outra coisa que a Marie trouxe, que foi a questão da presença, que é absolutamente fundamental. Não é fácil, mas é algo necessário. E tudo isso que a Marie trouxe aqui, que nós conversamos, demanda o quê? Demanda tempo e atenção. Só que aí a gente tem que fazer escolhas, porque muitas vezes a gente está desperdiçando tempo para coisas que, além de não serem construtivas, elas são destrutivas. Então, que tal a gente voltar a nossa atenção para aquilo que vai estar contribuindo para a nossa vida, para a vida de outras pessoas? E a presença, ela é fundamental nisso, né, Marie? Sim, e sobre os 21 dias, né, que tem essa... Realmente, se você fizer durante 21 dias, inclusive a gente criou o primeiro curso online de comunicação não violenta e empatia com o método Conecta. Foram 21 dias, então é um desafio de 21 dias. É o começo. Exatamente. Não é onde você tem que parar, mas se você conseguir fazer esses 21 dias, você já vai ter uma transformação imensa e duradoura. Agora, é bom ver, rever e continuar praticando, que nem a mesma coisa. Ah, eu vou fazer dieta durante 21 dias, depois nunca mais vou ficar fit. Não. Vou fazer musculação durante 21 dias, ótimo, maravilha. Já vai ter resultados, você já vai sentir de repente alguma coisa. Mas isso vai realmente transformar a sua vida? Não, você vai ter que manter. Então, tudo que for importante, é uma questão de escolha, como eu disse a Elba, tudo que for importante para você, é importante você continuar praticando, treinando. E o método Conecta, ele é o que tem de mais prático e mais rápido para a pessoa aplicar desde o primeiro dia. Se ela aplicar aquela sequência, ela já vai ter um resultado diferente, disruptivo, revolucionário, porque vai ser totalmente contraintuitivo. Então, por mais que a pessoa precisa, idealmente, se aprofundar nos conhecimentos, na compreensão dos conceitos da comunicação não violenta, eu criei o método Conecta para facilitar para que a pessoa que ainda não teve tempo ou oportunidade de estudar isso mais a fundo, ela pudesse, aplicando esse passo a passo, ter um resultado de imediato. Então não tem desculpa, gente. Você tem agora a chave, né, seguindo o passo a passo para fazer o milagre acontecer. Agora, continuar praticando esse passo a passo para continuar tendo os milagres. Exatamente, porque é um estilo de vida que a gente está falando aqui, não é alguma pílula mágica que muita gente está buscando ou algo que você faz uma vez. A pílula mágica você tem que tomar todo dia. Todo dia. Exatamente, e é maravilhoso esse exemplo que você deu da atividade física, da alimentação. Então tem várias coisas que a gente faz diariamente, é o poder do todo dia. E vou te dizer uma coisa, vai ter cada vez mais coisa nesse sentido, porque os autocuidados que nós devemos ter, eles vão aumentando. Se queremos ter uma longevidade saudável com qualidade de vida, temos que incorporar todas essas coisas. Então, vai estar aqui também, embaixo na legenda, como você pode adquirir o curso Conecta, todos os contatos da Marie. E eu lhe garanto, esse método, eu passei por ele e estou passando de novo nesse exato momento. Resolvi refazer o processo, porque às vezes a gente vai esquecendo algumas coisas, e eu lhe digo, assim, trouxe muita coisa nova, está me trazendo, na verdade, nesse processo de refazer, coisa que eu tinha esquecido e que já estão fazendo diferença, sabe, Marie? Só começar uns 10 dias atrás fazer esse método já me deu um estalo com relação a várias coisas que eu estava agindo de maneira totalmente diferente do objetivo que eu estava querendo alcançar. Então, eu super recomendo. Marie, Elba. Uma alegria enorme. Eu acho que a gente trouxe aqui, você trouxe aqui, coisas que são super importantes, que vão contribuir para a comunicação nas famílias, das empresas e nas redes sociais também.
estamos precisando muito disso nas redes sociais também, porque muitas vezes a comunicação que está lá, muita gente vai para as redes sociais para falar mal do outro, para agredir, enquanto a gente pode utilizar isso como um instrumento também de transformação. Sem dúvida. Querida, Obrigada. obrigada.